1989, nós entramos em 1984, e basicamente eu segui meu caminho na indústria, né? Eu tenho 30 anos de trabalho na indústria, meu background é logística, em geral. Dentro desses 30 anos de logística, 15 são na logística reversa. Tá? Então, são 30 na forward, 30 na reversa, com manufatura reversa. Tá? Então, meu objetivo vai ser passar os slides básicos da apresentação da minha companhia, da companhia que a gente está tocando, né, a Retec, que é uma companhia multinacional, e daí no meio do caminho eu vou explicar para demonstrar para vocês as questões de sistemas industriais que existem na reversa, que existem na manufatura reversa, entendeu? O único detalhe é realmente que, por exemplo, a manufatura forward e a indústria forward já contam com conceitos como indústria 4.0 e muito mais automação e de rastreabilidade de conceitos que a reversa está engatinhando ainda, por várias razões, eu vou explicar também. Daí a gente pode, eu vou tentar falar o mais rápido possível, sei lá, uns 30 minutos, ou um pouquinho mais, para que a gente abra para conversar e esclarecer dúvidas. Eu acho que é interessante a gente sair daqui com uma visão dessa área que precisa se transformar num setor econômico viável, porque se a gente não fizer a logística reversa e os sistemas de produção da manufatura reversa se tornarem tão grandes quanto os sistemas de produção da forward, nós vamos, de novo, estar produzindo mais do que descartando. E isso não vai empatar o jogo, nós vamos entulhar o planeta. Sendo bem ecochato. Tá? Mas é isso mesmo. Bom, quem é a Retec? A Retec é uma das maiores empresas de logística reversa do mundo. Todas as grandes, em um país ou outro, Dell, HP, Lenovo, Huawei, Ericsson, operadoras trabalham com a gente em algum lugar do planeta. Nós temos 15 países de presença no mundo, eu vou mostrar depois. Nós somos parceiros globais das maiores empresas no setor tecnologia, fornecedores de soluções pós-venda para operadores de redes mundiais e OEM. Então, as soluções pós-vendas são uma área muito específica e importante chamada reuso, chamada remarketing, tá? Em que você pega um produto no final da vida, mas ele está no final da vida para quem descartou. Mas ele é um produto ainda utilizável que pode ser recuperado e ter o seu segundo ciclo de vida antes de ir realmente para a reciclagem. Tem um líder de mercado em cobertura de portfólio. Quando a gente fala cobertura de portfólio, a Retec pode reciclar desde chapinha de cabelo, até geladeiras, até TVs, até smartphones, até laptops, até tablets. Então, a gente alcança um portfólio muito, muito grande, tanto que um dos nossos maiores clientes aqui no Brasil é a Epson Impressoras. Tanto na parte de assistência técnica, que nós coletamos nas assistências técnicas as peças que sobraram, né, da troca, então uma impressora foi levada lá, estava com defeito, trocaram uma peça dela, quem vai coletar a peça velha e reciclar é a Retec. Estou em todas as assistências técnicas da Epson, que são 400 no Brasil. Tá? Então a gente coleta impressora e peças desses lugares. Cobertura global. Vocês vão ver que neste mapa nós estamos relativamente no nosso lugar, que é Indaiatuba, tá? Aqui na Latinoamérica, no sul dela, né? Ao sul do Equador, nós só temos Brasil e Joanesburgo, na África do Sul, que acabou de ser criada. No norte, aí onde tem a Ásia grande, né? Como a companhia veio da Ásia, a holding mãe da Retec é chamada Litong, Grupo Litong, que nasceu em Hong Kong, tá? E de lá se expandiu nesses 20 anos. E foi avançando do Oriente para o Ocidente. Então, a gente hoje pode separar a cobertura Américas, a cobertura EMEA, tá? E a cobertura APEC, tá?
que são os nomes tradicionais, a gente adota, ou seja, aqui já é uma coisa que não tem nada de diferente. A nossa estratégia se baseia na estratégia que nossos clientes têm nas divisões também da cobertura global deles, de como eles administram o seu global. Nós, a busca do possível, a gente tenta administrar da mesma forma, porque alinhar estratégias também uma diferencial para poder trabalhar com business com eles no mundo inteiro. Aqui vocês já viram que ao invés da gente estar em Indaiatuba, a gente está em Palmas do Tocantins, talvez em Santarém, fizeram errado, tá? Nós ainda estamos em Indaiatuba, mas é difícil eles acertarem a locação da gente. Mas aqui o mapa está os nossos principais armazéns no mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, o segundo da esquerda para a direita, tem 40 mil pés quadrados, que é 4 mil metros quadrados, tá? Que fica em Indaiatuba, do lado da Lenovo, tá? E aqui que a gente trabalha. Mas daqui não significa que eu trabalho só para o Brasil. Eu posso trabalhar também para a Argentina, eu posso trabalhar para o Chile, eu posso trabalhar para o Equador, eu posso trabalhar para a Colômbia, eu posso trabalhar para o México, tá? A gente trabalha com a América Latina, então a gente tem parceiros homologados nos outros lugares do mundo que fazem o mesmo serviço que a minha unidade brasileira faz, tá? Qual era a história da Retec? Nós temos 20 anos, ou seja, desde 2000. Teria hoje, se não fosse uma questão de Covid, um festão. Não vamos ter festa em Hong Kong pelos 20 anos, a gente vai ter que esperar mais um pouco. Então, está guardada a festa. Temos 27 facilities no mundo, 27 unidades de processamento, tá? Em 4 continentes, em 5 agora, por causa que tem África do Sul, eu mudei nos 27, mas não mudei, são em 5 continentes, mais de 100 clientes corporativos e, o mais importante, mais de 100 milhões de dispositivos processados por ano, somando todos, tá? Então, esse número é importante, esse medidor é importante para saber o quanto a gente está retirando do mercado e levando para o lugar certo. Ou seja, reciclagem, ou seja, reuso, tá? De cada produto e não deixando esse produto cair em algum lugar onde ele possa poluir, tá? E a poluição de um resíduo eletrônico é uma das piores poluições que existem. E aqui uma coisa muito importante, uma plataforma de serviços globalmente padronizada. Eu vou mostrar lá na frente. Nós criamos o nosso próprio ERP, tá? Não existe hoje, e aí é um grande ponto já na questão indústria 4.0 ou na automação, as empresas de logística reversa e de manufatura reversa não dispõem de um SAP, não dispõem de um sistema ERP, tá? Que possa gerenciar a forma como a gente gerencia. O SAP ele monta um bill of material de peças a um produto acabado. Nós viramos isso de ponta cabeça. A gente recebe um produto e desmonta nos seus subassemblies. E para isso, toda uma questão de custos, toda uma questão de avaliação de custos dos subassemblies, etc., baseada em commodities, tem que acontecer. Então, o nosso sistema ele faz isso, mas de forma muito manual, até que a gente tenha condições de automatizar. Isso é uma oportunidade. Tá? Em termos de coverage, o Brasil ele tem a mesma cobertura de serviços. Tá? Então, on-site services. Existem serviços que eu tenho que fazer para bancos, para lugares, data centers, para lugares onde a informação é fundamental e não pode sair desses lugares sem ser destruída. Eu tenho serviços on-site, eu tenho que ir com o meu técnico lá, apagar dados ou destruir os HDs. Eu tenho que desmontar os aparelhos dos hacks de servidores e roteadores do banco. E eu tenho que tirar tudo isso já com os dados destruídos, porque o banco nunca vai me deixar tirar aparelhos com dados bancários extremamente confidenciais, ainda mais agora com a Lei Geral de Proteção de Dados que temos, tá? Temos que proteger a informação. Logística segura,
Quando o cliente não tem lugar para que se apague dados dentro dele, a gente tem que contratar uma logística segura. Então, existem caminhões com cofres, que a gente coloca o nosso equipamento lá, o cofre do caminhão fecha, o código desse cofre só é entregue para nós, em Indaiatuba. Então, o caminhão vai chegar em Indaiatuba e só nós temos a condição de abrir aquele caminhão para pegar o material. É outro item de segurança de informação. Nosso Site Processing Facility, como Indaiatuba não é uma cidade muito famosa no mundo, a gente coloca São Paulo, que só 90 quilômetros, ninguém vai dar muita bola. Então, não estamos em São Paulo, estamos em Indaiatuba. Para o brasileiro, a gente pode falar. Tá? Temos serviço de reciclagem, temos destruição certificada. Outra coisa muito importante, qual é o comprovante de que eu destruí ou que eu destinei o meu material? É o que se chama de certificado de destruição, que pode ser certificado de destruição de dados e certificado de destruição de material. Tá? Então, eu vou emitir um laudo com os números seriais dos aparelhos, tá? E para que eu consiga uma rastreabilidade. Então, eu sei que este número serial de um laptop, ele foi emitido pela Dell para mim no dia 1 de novembro, tá? Aí veio para mim, meu sistema ele rastreia tudo isso, quando chegou, qual foi o recebimento, onde ele está na parte de procedimento, ele está na desmontagem, a gente tem count points em que o lote ele é seguido. E hoje, graças à tecnologia de web, a gente pode dividir telas com o nosso cliente para que ele saiba exatamente onde é que está o processo dele. Tá? Dentro da nossa fábrica. Então, a nossa fábrica pode ser um showroom para o nosso cliente, para ele ver exatamente onde está o lote dele. Após a destruição ou redestino do material, a gente emite o laudo. Tá? E a gente manda esse laudo para nosso cliente e que ele anexa na nota fiscal, então ele tem o lote completo com todas as informações rastreadas sob minha responsabilidade. Qualquer auditoria do IBAMA, qualquer auditoria da CETESB aqui em São Paulo, eu tenho como dizer o que eu fiz com cada material e onde cada material foi. O plástico do laptop, o LCD do laptop, a bateria do laptop, a placa-mãe do laptop. Eu tenho onde dizer para cada reciclador que foi cada parte dessa. E eu sou o provedor de soluções, eu sou o que gerencia. Tá? Se vocês quiserem associar isso ao que vocês conhecem de provedor logístico de um 3PL, DHL, Seva Logistics, etc., nós somos a DHL da logística reversa. Então, nós não temos o hardware de eu vou pegar uma bateria, desmontar e fazer vou recuperar cobalto, recuperar lítio, fazer processos químicos. Não, mas eu tenho a pessoa que faz isso, a empresa que faz isso. Eu gerencio a empresa e ele me dá o laudo dele. E no laudo dele eu faço o meu laudo para o meu cliente. Se vocês quiserem ir perguntando no meio do caminho, podem, senão a gente pode fazer uma conversa no final, tá bom? Marcelo, eu não sei se eu deixei claro para você, mas eles são alunos de primeiro ano. Então, tá. Tem muitos termos ainda que nem todos conhecem, só para você saber que às vezes pode ter dúvidas aí mais básicas. Gente, fiquem à vontade, viu? Para tirarem as dúvidas que vocês quiserem. Não tenho vergonha mesmo. De duas uma, né? A gente falou, a gente ensina muito bem que ninguém pergunta, ou a gente ensina muito mal que ninguém pergunta. Então, para aprender mesmo, sintam-se à vontade, tá bom? Eu vou passando. E a qualquer coisa me parem. Ou senão, vamos no final. De novo, o nosso portfólio é gigante, então a gente pode desmontar aqui no meio da tela desde um equipamento, mesmo, uma antena enorme, que fica lá no Amazonas, do projeto Civan, né? Como a gente pode desmontar coisas pequenas quanto o smartwatch, tá? E apagar dados desse smartwatch, tá? Então, o trabalho é bem amplo. Nossos principais clientes, OEMs, que são as indústrias, basicamente aqui, OEM, ODM, tá? Organization for Design Manufacturing, ODM,
IMS, setor público. Eu tenho um contrato com a Prefeitura de Indaiatuba para fazer coleta de lixo eletrônico na cidade. Tá? Então, a gente dispõe de urnas nas UPAs, nas escolas municipais, na Câmara de Vereadores, em lugares acessíveis à população, vigiados, né? A gente dispõe de urnas em que a pessoa pode entregar o seu material nessas urnas para que a gente colete, né? Esse é o nosso B2B, o nosso B2C, né? Consumidor, tá? Que a gente procura coletar materiais do consumidor. Provedor de solução de TI, tá? De cloud, então Google, Amazon, Facebook, Microsoft, tá? Os três maiores vendedores de serviços de cloud, os reis do cloud são a Amazon, o Google e a Microsoft, tá? Então, quando você tem business com eles, você tem certeza que você tem acesso a todos os data centers de cloud do mundo, que estão com esses três aí. Provedor logístico, o 3PL, né, a DHL, a Seva, Correios, eles têm uma quantidade massiva de equipamentos de TI, que precisam, time to time, né, que eles precisam, hora a hora, serem reciclados. Banco, data center e varejo, as coletas de varejo. Vocês podem ir na CIA, vocês podem ir no Pão de Açúcar, que vocês vão ver urnas de coleta de eletrônico já instaladas. As empresas estão preparadas para coletar o lixo eletrônico de vocês. Acordo setorial. Bom, isso aqui normalmente é um aviso para as empresas, porque o que acontece? Nós tivemos um marco importante na indústria chamado Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi lançado em 2010 e assinada pelo Lula. E naquela época para cá, a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi o nosso guia para fazer um monte de ações no Brasil, acabar com os lixões, para que a gente se unisse para poder fazer a coleta do lixo eletrônico de forma organizada, de forma certa, não só no B2B, que o B2B está mais avançado, ou seja, entre indústrias está bem mais avançado, mas a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Acordo Setorial da Logística Reversa, eles vão atingir muito o consumidor, porque nós ainda estamos com muito problema para atingir o consumidor. Como nós vamos pegar o casa a casa, como nós vamos fazer para que o consumidor vá pegar os seus produtos que ele não sabe o que fazer e levar nos lugares certos. Então, a gente precisa fazer um trabalho de educação para que todos os fornecedores, todos os consumidores estejam informados, né, de onde eles vão levar os materiais e de lá nós vamos coletar para reciclar. Entendeu? Então, hoje, por exemplo, o objetivo do acordo setorial é que daqui a 5 anos eu consiga destinar 17% do lixo eletrônico produzido no Brasil anualmente com números de 2018. E olha que eu vou te dizer que hoje nós não estamos nem no 2%, tá? Para ver o que temos que crescer essa área, tá? Essa é uma mensagem muito importante. Vocês vão ver muitas ações porque a gente tem um objetivo a cumprir. O pessoal pode falar 17%, não é nada. Comparado ao 1% que a gente faz hoje, é muito. E precisa de indústrias, e precisa de indústria de reversa, e precisa de coleta, e precisa de um monte de coisas, de um monte de infraestrutura que a gente ainda não tem. Aqui, agora vamos correlacionar, tá, a indústria. Tá? Então, qual é o trabalho da RETEC? O que a gente chama de solução de ponta a ponta. A logística reversa, ela vai aqui nesses dois primeiros cinzas. Então, eu vou na doca do meu cliente, por exemplo, numa logística forward, eu iria numa doca de cliente, num data center, instalar as coisas que eu fabriquei. Aqui não, eu tenho que desinstalar coisas, eu tenho que embalar coisas em pacotes, servidores, HDs, etc. Eu tenho que embalar e eu tenho que transportar, tá?
eu tenho que transportar isso para a minha unidade onde eu vou processar. Então, quando a gente fala logística reversa num termo mais amplo, nada mais é do que você garantir que o seu produto seja transportado do ponto A ao ponto B, e o ponto B sendo a destinação, tá? Vamos dizer assim, de uma forma econômica, de uma forma desafiadora, tá? Por quê? Pensem na logística de um celular. Quando o celular ele é produzido, a logística normal é mais ou menos, Ju, corrija se eu estou errado, mas é mais ou menos uns 30% ou 20% do custo do celular completo é a logística dele. Tá? É a logística para se levar o produto da fábrica para distribuição em lojas, em distribution centers, etc, etc. Tá? Na reversa, nós estamos pegando um produto com custo zero, porque é um produto depreciado, em que a logística é um custo que é 100% do custo desse produto. Então, a gente tem que fazer a logística da forma mais sábia para conseguir ter uma viabilidade econômica para fazer esse produto gerar dinheiro. Tá? Vamos para frente. Já aí, chegando na nossa família, no nosso warehouse, nós temos auditoria de ativos, eu tenho que registrar o serial number de cada aparelho que eu pego, e testes. Tá? Eu tenho que testar os aparelhos. Porque aqueles aparelhos, os aparelhos que eu posso reaproveitar, eu separo daqueles que já estão destruídos e que só vão para reciclagem. Tá? Destruição de dados, que nem eu falei, né? Outra coisa que não tem na logística atual. Eu peguei o aparelho de algum de vocês e que tem dados de vocês dentro. E isso é um liability, isso é uma coisa que precisa ser eliminada, entendeu? Para que os dados de vocês não caiam no mercado. Então, uma coisa que vocês têm que fazer e ser muito disciplinados, quando devolver algum produto, apaguem os dados deles, zerem eles. Zera o smartphone, zera o computador, zera qual aparelho você for. Não dê seus dados. Os seus dados, já chegam os dados que o pessoal tem de vocês, tem de nós, né? No dia a dia. Ainda mais a gente dá moleza e dar um computador com dado dentro não é uma boa ideia. Então, façam a destruição dos seus dados para ajudar. A gente vai corroborar, a gente vai fazer a destruição interna com softwares específicos, com softwares que o hacker não consegue recuperar por conta de proteger o consumidor. Tá bom? A separação e graduação, então, por exemplo, depois que eu fiz o teste do aparelho, vão ter aparelhos bons, que não tem defeito, eles são classe A. Aí tem um aparelho bom com risco na tela, risco na carcaça, tal. Ele não é, ele funciona, mas ele está com risquinhos de uso, etc. Ele é um classe B. O classe C, ele está com quebras, mas ele é funcional. E o classe D é scrap, é aquele que não está funcional. Então a gente também separa por essa categoria, porque cada um tem seu preço diferente na hora da revenda. Tá? E destruição de equipamentos é o item reciclagem, tá? Que é a parte final do processo. Todo mundo fala, a RETEC é reciclagem. Não, a RETEC é end of life. Cuida de todos os aspectos da final de vida do produto. Tá? Então, depois de fazer tudo isso, ou nós recuperamos componentes, ou nós vamos para um sistema de remarketing, que a gente tem parceiros para revender peças boas, ou a gente vai para a reciclagem. A reciclagem é o último recurso quando não se dá mais para reaproveitar a peça. Tá? A reciclagem ele é um bem só quando você usa, quando é necessário. Mas a reciclagem é extremamente má quando você está fazendo coisas que você poderia reaproveitar. Tá bom? Economia circular. Economia circular. Eu peguei essa daqui, está um pouco em inglês, que eu não consegui pegar um para poder modificar. Então, aqui mostra bem o que é o tradicional, né? A economia linear, onde a gente tem o raw materials, a produção, o uso e a não reciclagem. Disso toma conta o sistema atual, tá? O sistema que a gente chama de metade da questão, né? Ou seja,
a matéria-prima, a produção, o uso e o fim do uso. Mas o problema é que isso não resolve o problema da reutilização das peças e da reciclagem. Por isso que teve-se ter a economia circular como nosso objetivo e como a forma mais moderna. Vocês podem ver aqui que o círculo em volta, o uso, o disposal, a manufatura, a distribuição, tá? É o que é a logística tradicional. Só que, por exemplo, do uso eu pego peças que eu posso achar peças boas e voltar para o uso. Então, ela não segue em frente para disposal. Então, tem alguns computadores que eu posso fazer o share, entendeu? E eles voltam para a cadeia para serem revendidos. Tá? Depois do disposal, você tem 4 possibilidades. O produto volta para o uso. Tá? Quando a gente fala de disposal, é a separação. Ou o produto volta para Global Remarketing, volta para distribuição. Ou o produto volta para a manufatura, para ser reparado, basicamente, ou o produto volta para uma área de reciclagem chamada Parts Harvesting. Se eu não conseguir recuperar aquele produto, eu recupero peças. Por exemplo, placa-mãe de computador. O processador sempre está bom. Dá para tirar o processador e botar em outra máquina. SSD. Normalmente, num computador ruim, eu tiro um SSD ou um HD e coloco em outro. Memórias, também. Bateria, também. LCD, quando não é o LCD que está destruído, ele também pode. Então, esse ciclo de economia circular, o conceito da economia circular é esgotar as alternativas de reuso do produto, né, para que a gente só recicle e gaste energia naquilo que é necessário. E a gente, aumentando o reuso, a gente vai causar um efeito de redução do consumismo que a gente tem hoje em dia, tá? Que é um consumismo bem exacerbado. A gente tem muita coisa que a gente pode reutilizar em termos dos itens novos. E mais ainda, sendo que muitos dos produtos têm o que a gente chama de obsolescência programada, né? Então, tem muita gente que já projeta o produto para durar 5 anos, depois ele começa a quebrar, ele começa a se deteriorar para você comprar um outro novo. Então, a nossa guerra é tentar acabar com essa influência, com essa particularidade, porque a gente consegue... Peraí, deixa eu só ver aqui uma coisa. Tem um laranjinha aqui, eu vou ter que... Peraí. Que é o raw material, tá? Tem o laranjinha que começa a história toda, que é o raw material. Então, o raw material, a manufatura, aqui está a logística forward. E nessas pequenas flechas, é onde a gente encaixa a logística reversa. Tá bom? Vamos lá, vamos... Otimização de valor. Aqui é um fluxograma de manufatura reversa, basicamente, tá bom? Então, dá para ver já aqui, ou dá para ver nas telas anteriores, que a gente tem muita similaridade a uma indústria. A gente é uma indústria, a gente é cadastrado como uma indústria, só que como uma indústria de manufatura, não como uma indústria de manufatura. Mas os códigos de cadastramento, nós podemos ser uma Lenovo, nós podemos ser uma Dell, nós podemos ser uma HP. Os cadastros são iguais, só que a gente vira o produto para o outro lado e desmonta. A gente pega a esteira da linha e vira ela ao contrário. Então ela vai rodar para trás, tá? Então, vem a lista de equipamentos, o processamento de separação, que é a desmontagem dos equipamentos. No desmonte, eu vou ter peças desmontadas, componentes segregados e reciclagem de material. Aí, eu vou pelo B2C ou B2B, eu posso vender esses produtos em centros de manutenção, ou seja, as peças que eu recuperei, eu posso vender em centros de manutenção para ter mais peças para substituir nos produtos quebrados. O refurbish, o refurbish é reformar o próprio equipamento em si, né? Ou seja, você tirar os Hello Kits
as etiquetinhas dos equipamentos, deixar ele limpinho e revender no mercado. Um bom exemplo disso, e eu sugiro que vocês vão lá, é a Sanfigênia em São Paulo. Tá? Todos os equipamentos usados que a Sanfigênia vende, vêm exatamente dessa questão de refurbish e dos centros de manutenção de recuperação de equipamentos. Entendeu? Vocês podem obter na Sanfigênia, por exemplo, um i7 corporativo que custaria uns R$6.000 por uns R$2.000. Ele é um i7 com todas as memórias, com todo o desempenho, só que com uns 4, 5 anos de uso. Entendeu? Então, a minha sugestão é justamente atuar numa linha dessas, ao invés de comprar um novo, sabendo que tem um monte no mercado ainda disponível. Eu mesmo tenho aparelhos usados na minha casa toda e eles duram mais outros 5 anos. 5 ou 6 pelo menos. Você pode até ser criativo e trocar HD por SSD, daí dura mais. Meu filho tem um de 10 anos, da Dell, 13 polegadas, que é um processador dual-core, e que a gente trocou o HD pelo SSD e o computador dele ressuscitou. Daí ele está usando ele de novo e muito bem. Entendeu? Revenda de componentes, venda de partes e acessórios, revenda de componentes e processador certificado de scrap. Então, o último processo é sempre o scrap, é o último. A gente sempre coloca ali embaixo que ele é o último. E aí, o que acontece? Aqui é a logística, a captura de valor, aqui embaixo, em verdinho mais escuro, é a industrialização, e o resultado da valorização está aqui. O resultado do retorno de valor está aqui, na final do lado direito. Tá? Aqui desse lado. Uma demonstração, isso aqui é a demonstração da manufatura de manufatura reversa de equipamentos de TI. Então, o que eu posso sacar de um desktop, teclado e vídeo? Posso sacar gabinetes, placa, módulos de energia, que são as fontes, fios e cabos, os outros hardwares, a bateria, tá? Então, esses itens, a bateria vai para um processador de resíduos perigosos separados, mas esses itens vão para baixo, vão haver uma separação de componentes recicláveis, plásticos, materiais ferrosos, materiais não ferrosos. O plástico vai para reciclagem de plástico. Isso aqui é muito importante. O plástico é um dos principais problemas que nós temos no mundo, tá? Com relação a problema de reciclagem, tá? Para você ter uma ideia, o plástico, vocês devem ter ouvido falar. O plástico demora aproximadamente 100 anos para se degradar. Então, se você deixar o plástico no aterro, vocês podem esquecer aquele plástico e podem esquecer aquela posição de aterro, que ela vai ficar lá um monte de tempo, tá? Então, o plástico, plástico e aterro não se combinam, tá? E materiais ferrosos e não ferrosos vão para o que a gente chama de smelter. Smelter é fundições, onde eles podem ser fundidos e recuperados para serem usados novamente. Tem até separação de metal precioso. Tá? Aqui é a parte de solução de dados segura. Tá? Essa é uma parte muito importante. Por exemplo, eu vou pegar o computador de algum de vocês e, por obrigação, eu vou pegar e vou apagar os dados. Nós temos um software chamado Leader Data, que ele é um apagador. Existe uma norma que regula o apagamento de HDs e o nosso software ele garante contra qualquer recuperador de arquivos que ele apague o disco. Então, a gente tem que usar um software específico, porque se você for tentar formatar seu disco e vender seu computador, tem alguém que vai recuperar seu dado. E é perigoso isso, a gente já sabe quão perigoso seus dados estarem na mão de outra pessoa que você não conhece. Tá? E por isso que hoje a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Então, a gente chama de sanitização de dados. Com o HD, a gente pode fazer um degausser, que é um tipo de aparelho que emite ondas eletromagnéticas para desmagnetizar o disco. Tá? Data wipe, que é o software, ou a destruição física. A gente tem triturador que pode fazer destruição física. Tá? A norma da sanitização de dados é essa norma NIST 800-88. E nós somos certificados AAA na Associação Nacional de Destruição de Informação dos Estados Unidos.
Então, aqui está um fluxograma da destruição, que é basicamente um fluxograma de logística reversa. Eu coleto os ativos, eu faço transporte seguro, recebo, faço auditoria, que é a coleta de serial number, tudo se trabalha por coleta de serial number. É importantíssimo porque ele é a base da rastreabilidade de todos os equipamentos. Sanitização de dados HDs, também coletamos o serial number do HD, tá? Teste, graduação e separação, eu falei sobre graduação, né? Graduação A, graduação B, graduação C e D. Testes. Relocação e reuso ou reciclagem. Relocação e reuso é quando o equipamento funciona, a reciclagem é quando o equipamento está irrecuperável. Aí a gente manda para reciclagem. Tá? Chaves processos de logística reversa. Tá? Aqui é onde é o mais importante, que é a rastreabilidade, entendeu? A gente tem, quando vocês forem ver o layout da Retec, vocês vão ver que o recebimento para o produto que a gente chama de computador, né, a reciclagem é separada do reuso. Então, recebimentos de item de reuso, a gente vai rastrear o serial number, vai tomar conta como um produto, etc. Sendo que sucata vem por big bags, é um outro tratamento que não tem nada a ver com o tratamento de sanitização de dados. Então, temos dois lugares na mesma indústria, tá? Processos diferentes da mesma indústria. Então, tem o recebimento, o processamento, em que eu vou apagar os dados e vou tirar etiquetinhas dos equipamentos, vou controlar o asset tag das empresas e devolver para eles. A Dell vai chegar para mim e falar, eu quero que você pegue todos os asset tags dos meus produtos, colhe num papel e mande de volta, porque assim eles tiram esse produto da posse deles. Ou do service tag, né? A Dell tem service tag nos computadores deles. Então, esse service tag serve para ele rastrear a vida desse computador no mercado. Se eu peguei esse computador e esse computador vai ser destruído, eu tenho que entregar esse asset tag de volta para a Dell, porque a Dell tem que dizer que esse computador está fora do mercado no sistema deles. Por outro lado, se esse computador vai ter reuso, eu vou ter que informar a Dell que esse asset tag está voltando ao mercado. Tá? Controle de inventário, aí é coisa que vocês vão conhecer junto. O controle de inventário nosso é muito parecido com o controle de inventário de uma indústria. E sales. Vender computador usado é igual a vender computador novo. A única coisa é que o computador usado custa 1/3 ou metade do computador novo. O que ajuda pra caramba, né? Nesse momento de Covid, nesse momento de crise que a gente está hoje. Tá? Aqui é só um exemplo da tela do nosso sistema, o que ele controla, né? Aqui é o cliente Ericsson, tá bom? Então, a Ericsson gera uma ordem, que é a primeira coluna, tem a data da ordem, tem o número da ordem da Ericsson, em que país que ela foi gerada. Então, a gente tem trabalhos na Holanda, na Estônia, nos Estados Unidos, na Argentina. A gente trabalha no mundo inteiro. Eu coordeno todos os trabalhos da Ericsson na América Latina, do México até a Patagônia, tá? Usando esse mesmo rastreador. O Pickup Hub é num data center ou na Ericsson. Então, por exemplo, esse Echo aqui é toda vez que for um Echo em algum lugar da Ericsson, tá? E toda vez que for um SIO, a gente coleta nos data centers do Facebook, tá? Porque esse trabalho que nós estamos desenvolvendo na América Latina é para o maquinário da Ericsson que está no data center do Facebook, tá? Que a gente tem que fazer a coleta. Tá? Asset Management, está aqui todo o portal em que a gente pode fazer upload de fotografias. Depois eu não sei se eu consigo, ou como a apresentação vai estar com vocês também, vocês vão conseguir ampliar e ver exatamente o que a gente manuseia. Não é nada muito diferente do que vocês manuseariam numa indústria normal. Pallets, etc. A única diferença é que, por exemplo, quando chega uma matéria-prima, ela chega toda paletizadinha, bonitinha. Cada item vai estar no seu pallet, separado dos outros. O recebimento da logística de reverso é um inferno na torre. É horroroso. Por quê? Você vai receber um monte de laptops misturados
com desktops misturados com impressoras, e você vai ter que fazer um sorte, você vai ter que fazer uma separação para conferir isso daí. O recebimento é o item mais capital do processo de organização de uma indústria de logística reversa. Tá? Recebimento é fatal. Tá? Daí, outro reporte, ou seja, tudo que vocês estão vendo isso daqui foi a própria RTEC que criou, que é seu sistema. Isso aí não é um sistema disponível no mercado. Porque não existe um sistema que controle dessa forma e que se linke no ERP para fazer o trabalho de custeamento disso. Tudo isso ele é feito manualmente. Tá? Dentro de um sistema, porém manualmente. Tá? Agora, uma vez que a gente tenha o sistema e coloque tudo manualmente nele, a gente consegue se integrar com outros sistemas. Então, por exemplo, eu consigo enviar dados para o meu cliente. O cliente consegue penetrar no meu sistema para saber como é que está o lote dele. Ele consegue tirar um laudo de destruição do meu sistema. Ele consegue acessar o laudo de destruição, apertar um botão e sair o laudo na frente dele, de cada lote. Tá? E o SLA, muito importante. Todo contrato que nós fechamos, nós temos que cumprir um Service Level Agreement. A gente tem que cumprir prazo. Então, existe prazo para coletar, processar e dar o resultado de que está reciclado. Para a Ericsson, por exemplo, nosso prazo é 20 dias. Do momento que eu coletei qualquer material, até o momento que eu dou o laudo de destruição do material, é 20 dias. Em qualquer lugar do mundo. Tá? Com a Cisco vai ser pior. Vai começar a Cisco daqui a pouco. Então, aqui só fala RTEC as your Global Compliance Partner, para dizer que a gente é global, tá? E que a gente tem soluções para todos os países do mundo. Tá? Modelo linear tradicional que vai para 100% waste. Então, por exemplo, quando a gente fala da economia tradicional, ela só tem um caminho para levar. Como ela não tem a curva, ela só vai levar para o lixão. E, aliás, desculpa, temos 3.000 lixões no país que precisam ser limpos, tá? Sorry, a gente está passando bastão muito chato para vocês resolver. Porque 3.000 lixão não vai acabar assim de uma hora para outra. Entendeu? O Brasil tem essa vergonha ainda. A gente tinha a linha... Deixa eu voltar aqui. Aqui era o modelo tradicional que leva a 100% de lixo. E aqui está a solução RTEC, que é a economia circular. Em que você pega e vai desviando o caminho, vai pegando cada produto, vai achando reuso para cada produto, vai achando reuso para cada componente e reduzindo a quantidade de lixo no final que tem que ser reciclado. Então, você descarrega, você não sobrecarrega o sistema de reciclagem no final, porque tem coisas que vão sair dele para reuso. Tá? Aqui é mais parte dos programas que a gente tem. A gente, na esquerda, Parts Harvesting, é você abrir um computador, por exemplo, pegar a placa-mãe, tirar o processador, tirar as memórias, tirar outras partes que podem ser reusadas e só manda a placa, entre aspas, pelada, para reciclagem, porque a placa está com problema. Retrabalho, a gente funcionaria como uma assistência técnica. A gente vai pegar um computador, se ele tiver um defeitinho que possa ser consertado, um conectorzinho que não está pegando, algum conector mal soldado na placa, nós podemos fazer isso. Então, a gente também faz isso e recupera um aparelho, é muito importante. E o Closed Loop Recycling, que é você pegar e ter certeza de que todos os seus produtos não vão para aterro. A RTEC trabalha com conceito de aterro zero. Eu tenho a obrigação de achar destino para reciclar tudo e não levar para aterro. Vocês, durante seu curso, vão ver isso daí, vão ver como o aterro ele é uma solução, porém, ele é uma solução intermediária e não é uma solução completa se a gente quiser um mundo melhor em relação a produtos. A gente ainda precisa trabalhar no aterro zero. Aqui são as máquinas que a gente tem para apagar dados. Do lado esquerdo, a gente chama isso aqui de Terminator, de exterminador.
Ou seja, a gente tem servidores aqui dentro, a gente pode colocar os HDs, tirar os HDs da máquina, colocar aqui com adaptadores e fazer o upload do software e de uma vez a gente apagar 100 HDs aqui, tá bom? O degausser é pulso eletromagnético, que faz o quê? Ele embaralha as trilhas magnéticas do HD. Então ele inutiliza o HD, ele não pode ser mais utilizado. Isso aqui é muito para serviço, em banco, etc., que você pode levar um equipamento portátil para destruição de dados, para depois retirar o HD inutilizado para ser reciclado. Crush Box, como o nome está dizendo, ele é um punção que esgarça o HD, esgarça SSD. Ele é uma máquina hidráulica que você aperta o botão verde, vai um punção esgarçando o HD até a sua destruição final. O triturador é o nosso master, né? Você coloca os HDs aqui, ele tritura os HDs, ele faz o primeiro processo de smelter. E a gente tem todos esses materiais em todas as nossas unidades. E aqui do lado, os tipos de certificado de destruição. Está aqui na esquerda dos certificados, está com o certificado Certificate of Data Destruction. E aqui está o certificado de reciclagem, o certificado de Equipment Destruction, tá? Então, você tem o CODD e você tem o COD, tá? Então, esses são os nossos modelos. E o pessoal fala, é um pedaço de papel. É um pedaço de papel até que ele contenha os serial numbers e dados do equipamento, se podem ser número de nota fiscal que possa ser rastreado com outros documentos. Aqui é a comprovação de que você fechou a cadeia. E aqui é a nossa unidade do Brasil, a Retec, tá? Como qualquer indústria, a gente tem um escritório, tá? O melhor café de Indaiatuba está lá no fundo, tá? Naquele pontinho vermelho lá. Aqui está o nosso Terminator funcionando com os HDs, o software está aqui. O upload, o software de data wipe, ele faz o seguinte: a gente tem que fazer o upload dele no HD. E uma vez ele feito o upload no HD, ele atua com um programa dentro do HD, destruindo os dados do próprio HD. É uma coisa muito legal, entendeu? E ele solta um relatório dizendo se o HD foi destruído ou não, ou se teve trilha que ele não pôde atingir. Se tem alguma trilha do HD que não foi atingida, esse HD não foi apagado dados, então ele tem que ser destruído fisicamente. Então ele não pode ser reutilizado. Essa é a regra, tá? Aqui é a nossa área, o nosso laboratório de destruição de dados. Ele é assim na inauguração, tá? Hoje ele está cheio pra caramba. Eu tenho que trocar essa foto. E aqui, no canto inferior direito, aqui ssão Kindles. Nós trabalhamos para a Amazon em apagar dados de Kindle antes de destruir. A Amazon, quando ela volta Kindles para nós, ela quer um processo de redundância. Ela quer que apague dados e depois destrua o Kindle. Para você ver como a importância da destruição de dados hoje em dia é grande para as corporações. É muito grande. E nós temos um acesso e controle restrito por biometria, por exemplo, para áreas de laboratório, para a área de armazenagem, que está aqui embaixo, ó. Essa aqui é a nossa indústria, esse aqui é o nosso four walls, tá? Nossos 4.000 metros quadrados. O portão de entrada, a doca, está aqui no canto inferior esquerdo. Aí você vai para a direita, tem o recebimento do que vai ser sucateado. Então a gente pesa, a gente coloca o número de lote, a gente pesa, a gente controla cada tipo de matéria que a gente recebeu. O sorting é a separação da merreca que a gente recebeu, né? Do tipo, tá tudo misturado. A gente tem que separar laptop de desktop, de impressora, de peças, vai ser aqui. E, no fundo, tem células. Nós temos 6 células. Nós não temos linha, nós temos células de produção, tá? Que são essas células aqui. Então, por exemplo, o que hoje em dia, o que dá para usar na indústria normal, daria para usar aqui com algumas adaptações. O principal ponto, que nem eu te falei, é que nós viramos o equipamento de ponta cabeça e desmontamos. O produto final é o equipamento desmontado. Mas o processo produtivo
é o mesmo. O conceito de processo produtivo, a forma como a própria fábrica está disposta, é a mesma fábrica. Isso aqui é uma fábrica, tá? Só que é uma fábrica de manufatura, tá bom? Com um armazém lá no fundo, tá? Sendo que essa fábrica tem que ser ultra segura. Então, todo mundo que entra na fábrica tem que passar pelo detector de metais, no lado direito aqui. E nós temos câmeras, 16 câmeras dentro da fábrica, que recordam 60 dias de trabalho nessa fábrica. E as nossas câmeras conseguem chegar a tal ponto de alcance que elas conseguem ver o serial number no colo de uma pessoa perto da câmera que ela está ocupando. Aqui é a parte do armazém. Também você só entra no armazém por biometria, e um item de segurança muito, muito, muito importante. Eu sou vice-presidente de negócio da companhia. Eu não tenho acesso ao armazém, eu não tenho acesso ao lab, porque eu não trabalho nesses lugares. Quem tem acesso é somente quem trabalha. Para vocês verem o nível de segurança requerido por indústrias para que se possa trabalhar. Tá? A entrada segura por biometria, acesso controlado, controle de câmeras 24/7, 60 dias. E as nossas certificações. Uma empresa de manufatura reversa e de logística reversa que tem ISO 9001, ISO 14001, ISO, a OSHAS 18001 virou ISO 45001, tá? Essa daqui. E a cereja do bolo, que é o nosso R2, que é uma certificação americana chamada Responsible Recycling. Essa daqui está valendo ouro no Brasil. Só 8 empresas têm essa aqui no Brasil, tá? Então, bom, gente, o que eu queria tentar demonstrar isso é isso. Ou seja, a Retec, ela nada mais é do que uma indústria. Ela é uma indústria. Tá? Vocês viram indústrias menores que isso já na sua vida em algum lugar. Tá certo? Então, na realidade, quando vocês forem ver algo em logística reversa, vão ver coisas muito similares a uma indústria. Então, vai ter... por outro lado, nós temos muita carência de desenvolvimento de soluções automatizadas para controle dessa produção, por conta de falta de um ERP que faça um Bill of Material inverso. Então, tem muita coisa que se pode mexer, muita coisa que se pode colocar dentro de indústria 4.0 numa indústria dessas. Entende? Acho que foi essa... Quando eu e a doutora Juliana conversamos sobre isso, a gente conversou nesse sentido. Não, a logística reversa e a manufatura reversa não é um fantasma. Ela é uma indústria. Só que é uma indústria mais carente, que precisa de mais automação, que precisa de mais trabalho para que ela se transforme numa indústria 4.0. Totalmente rastreada, totalmente automatizada, tá? Mas é um trabalho que precisa ser feito, e a gente precisa fazer relativamente rápido, porque é um setor econômico crescente, e a gente precisa empatar o jogo. Hoje ainda tem muito mais produto sendo jogado fora do que produto sendo recuperado. A gente está ainda acumulando coisa nos lixões, e acumulando coisa nos aterros, ou até na nossa gaveta de casa. Garanto para vocês isso. Tá? Deixa eu só tirar daqui para olhar para vocês.